Desde o início da pandemia de Covid-19, 420 bebês morreram em decorrência do novo coronavírus no Brasil, número aproximadamente 10 vezes maior do que o dos Estados Unidos, país com o maior número de óbitos pela doença, de acordo com dados oficiais. Segundo o CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças, norte-americano, 45 bebês, ou crianças com menos de 1 ano, perderam a vida após infecção pelo vírus. Entre as crianças de 1 a 5 anos, a discrepância entre os dois países também fica nítida. Foram 207 mortes por Covid-19 no Brasil contra 52 nos Estados Unidos. Os números brasileiros também são maiores do que o do Reino Unido, que registrou apenas 2 mortes por coronavírus entre bebês, menos de 1 ano. E superiores aos do México, onde 307 crianças entre 0 e 4 anos morreram. Já a França teve apenas 4 mortes entre 0 e 14 anos devido ao novo coronavírus. Ao mesmo tempo, atualmente, o ZEUA tem o maior número de mortos por Covid-19, 529 mil, seguido por Brasil, 270,6 mil, e México, 191,8 mil, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. A taxa de mortalidade norte-americana pelo vírus, 161,28 por 100 mil habitantes, também é mais alta do que a brasileira, 128,12 por 100 mil habitantes. Assim, desde o início da pandemia, a Covid-19 matou, proporcionalmente, mais lá do que aqui. As taxas de nascimentos de bebês também são dados importantes nesta equação. Os dois países têm taxas praticamente iguais de natalidade, segundo o Banco Mundial, 1,77 filhos por mulher no ZEUA e 1,74 filhos por mulher no Brasil. Em 2019, foram registrados 3,5 milhões de nascimentos nos Estados Unidos e 2,9 milhões no Brasil. A população americana é de 328,2 milhões e a brasileira, 210 milhões. Em resumo, o Brasil tem um número mais elevado de mortes de bebês e crianças pequenas por Covid-19, apesar de ter menos nascimentos do que o ZEUA, onde, por sua vez, mais pessoas morrem em decorrência do vírus, tanto em números absolutos quanto relativos. Mas, afinal, o que está por trás desse alto número de mortos entre bebês e crianças pequenas no Brasil? Além das mortes, na mesma base de comparação com outras nações, o Brasil também conta com um número expressivo de crianças internadas por Covid-19. Só neste ano, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 617 bebês, menos de 1 ano, 591 crianças de 1 a 5 anos e 849 de 6 a 19 anos foram hospitalizados devido à doença. Descontrole da pandemia e falta de diagnóstico adequado, aliados principalmente a comorbidades, doenças associadas, e vulnerabilidades socioeconômicas, passando pelo aparecimento de uma síndrome associada à Covid-19 em crianças, ajudam a explicar o quadro trágico brasileiro. Mas há uma ressalva: embora os óbitos sejam mais numerosos no Brasil em relação a outros países do mundo, é importante lembrar que o risco de morte nessa faixa etária ainda assim é muito baixo, lembram os cientistas. De fato, 420 bebês representam apenas 0,15% do total de mortes por Covid-19 no Brasil, 270,6 mil. As mortes nessa faixa etária são raras, mas é preciso acabar com esse mito de que crianças não morrem por Covid-19, assinala. Marinho frisa que as mortes por Covid-19 entre bebês e crianças no Brasil podem ser ainda maiores se contabilizados os óbitos por síndrome respiratória aguda grave, SRAG, não especificada. Podemos dizer que 48% dos que faleceram por SRAG não especificado têm alta probabilidade de ser morte por Covid-19 por critérios clínicos e epidemiológicos, assinala. Segundo Marinho, dados preliminares de uma pesquisa realizada pela Vital Strategies e a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em 3 capitais,
mostraram que 90% dos casos de SARS não especificada foram comprovados como sendo de Covid-19, após investigação. Ela destaca que a Covid-19 tende a evoluir de forma diferente em crianças e em adultos. Como os pequenos normalmente não são testados para coronavírus, uma vez que são, na prática, bem menos suscetíveis a desenvolver os sintomas mais graves da doença, e muitos são assintomáticos, seus sintomas podem ser facilmente confundidos com os de outras enfermidades, prejudicando o diagnóstico. Pediatras devem prestar atenção em crianças com falta de ar e febre, e se ocorrer diarreia ou dor abdominal ou tosse pensar em Covid-19. A tosse foi pouco frequente na hospitalização, mas foi um sinal de alarme para morte para as crianças. A dor abdominal e diarreia foram sintomas mais frequentes nas crianças maiores de 1 ano, assinala Marinho. Médicos lembram que a chance de óbito em recém-nascidos é maior do que em crianças acima de 1 ano porque seu sistema imunológico, responsável pela defesa do nosso organismo, ainda está em formação. Além disso, outra causa para a morte de crianças no Brasil, que ainda está sendo investigada, é a chamada síndrome inflamatória multissistêmica, que pode comprometer o cérebro, causando encefalite, ou órgãos importantes como coração e rins. No Reino Unido, 1 a cada 5.000 crianças que se infectaram com coronavírus desenvolveram essa reação do sistema imunológico, segundo dados do governo britânico. Os sintomas, que incluem febre alta, pressão sanguínea baixa e dores abdominais, costumam aparecer